Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é dia 2 de abril de 2023, domingo, e nós vamos juntos aqui dar continuidade aqui ao nosso trabalho com a nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Começamos o nosso vídeo com a revisão da nossa lição 92, né? Lembrando que a nossa segunda revisão terminou ontem. E a lição de hoje declara: milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. A ideia para o dia de hoje é uma extensão da anterior. Tu não pensas na luz em termos de força e na escuridão em termos de fraqueza. Isso é assim porque a tua ideia do que significa ver está presa ao corpo, aos olhos do corpo e ao cérebro. Vocês sabiam que os olhos são uma extensão do cérebro? É um barato, né? Os nossos olhos, eles são, na verdade, tecidos muito parecidos com os tecidos cerebrais, só que mais especializados para que a gente possa ver, né? Então, na verdade, os nossos olhos, eles são literalmente extensões dos nossos cérebros. Assim, acreditas que podes mudar o que vês, pondo pedacinhos de vidro diante dos teus olhos. Essa é uma das muitas crenças mágicas que vem da convicção de que és um corpo e de que os olhos do corpo podem ver. Então, vocês vejam que tanto na lição de hoje quanto na lição de ontem, Jesus está reforçando esse conceito de que nós não somos um corpo. Portanto, a visão que nós temos através dos olhos do corpo não pode ser a visão real, tá? Também acreditas que o cérebro do corpo pode pensar. Se apenas compreendesses a natureza do pensamento, poderias apenas rir dessa ideia insana. É como se pensasses que tens nas mãos o fósforo que ilumina o sol e lhe dá todo o calor, ou que mantens o mundo dentro da tua mão, bem preso, até que o deixes ir. No entanto, isso não é mais tolo do que acreditar que os olhos do corpo podem ver e o cérebro pensar. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nessa ilusão 3D, né, que é uma coisinha, uma coisica assim desse tamaninho, nessa ilusão 3D, nesse joguinho de realidade virtual, nesse pequeno metaverso no qual nós estamos aparentemente aprisionados, nós temos duas interfaces aí. Nós temos uma grande interface aí com esse joguinho de metaverso, que é o corpo, né? Então, a mente do corpo seria o cérebro, né? E a visão do corpo nos seria dada através dos olhos. E só. E a gente está ali apenas interagindo com esse metaverso. E ponto. E o que é esse metaverso? É um joguinho de videogame que a gente resolveu, no qual nós resolvemos brincar. Tá? É como se você hoje pegasse a sua vida, tem diversas áreas na sua vida, tem a sua família, os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua vida material, enfim. E aí você fala assim, eu vou passar o sábado brincando de jogo de futebol no metaverso. Aí você vai lá, brinca que você é o Cristiano Ronaldo e vai jogar lá as partidas do campeonato europeu. E aí você fica dizendo que aquilo ali, você se esquece que estava jogando e fica dizendo que aquilo ali é a sua vida. E que aquilo ali é tudo que existe, né? Os estádios lá dos jogos, das partidas que você está disputando com o seu avatarzinho de Cristiano Ronaldo, tá? É a força de Deus em ti que é a luz na qual vês. Assim como é com a sua mente, a mente de Deus... perdão, que pensas a sua força, né? Quer dizer, a força de Deus nega a tua fraqueza. É a tua fraqueza que vê
através dos olhos do corpo e espreita na escuridão para contemplar algo que lhe seja semelhante. O pequeno, o fraco, o doentio e o moribundo, o necessitado, o desvalido e o que tem medo, o triste, o pobre, o faminto e o que não tem alegria. Esses são vistos através dos olhos que não podem ver e não podem, abençoar. A força ignora todas essas coisas, vendo além das aparências. Mantenha o seu olhar constante sobre a luz que está além. Ela se une à luz da qual faz parte. Ela vê a si mesma. Ela traz a luz na qual o teu ser aparece. Na escuridão percebes um ser que não existe. A força é a verdade sobre ti. A fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine onde Deus designou que houvesse luz. A força vem da verdade e brilha com a luz que a sua fonte lhe deu. A fraqueza reflete a escuridão daquele que a fez. Ela é doente e olha para a doença, que é como ela mesma. A verdade, vocês estão ouvindo isso? Isso é o Aslan me chamando para brincar, tá? O Aslan é meio mudo, tá? Então esse barulhinho é ele miando. Ela é doente e olha para a doença, que é como ela mesma. A verdade é um salvador e só pode exercer a vontade em favor da felicidade e da paz para todos. Ela dá a sua força a todo aquele que pede, suprindo a todos sem limite. Ela vê que o que falta em qualquer um seria uma falta em todos, né? A natureza holográfica da mente. E assim, dá a sua luz. Vem cá, filho, vem. Mamãe não pode brincar agora, que ela está gravando o vídeo. E assim, dá a sua luz para que todos possam ver e beneficiar-se como um só. A sua força é compartilhada para que possa trazer a todos um milagre no qual eles se unirão em propósito, em perdão e em amor. A fraqueza que olha na escuridão não pode ver propósito no perdão e no amor. Vê a todos como diferentes de si mesma e nada no mundo que ela queira compartilhar. Julga e condena, mas não ama. Permanece na escuridão para esconder-se e sonha que é forte e conquistadora, uma vitoriosa sobre limitações que apenas crescem na escuridão em enormes proporções. Ela tem medo, ataca e se odeia, né? Ele está falando da fraqueza, né? Que é a fraqueza, é o que? A fraqueza é o ego, né? É quando nós nos identificamos com esse euzinho, o euzinho convulsivo, que é o ego, né? E a escuridão, ela tem medo, ataca e se odeia, e a escuridão cobre tudo o que vê, deixando os seus sonhos tão amedrontadores quanto ela própria. Aqui não há milagres, só ódio. Ela se separa do que vê, enquanto a luz e a força se percebem como uma só. A luz da força não é a luz que tu vês. Não muda, não vacila e não se apaga. Não passa da noite para o dia e de volta à escuridão, até que amanhã venha outra vez. A luz da força é constante. Tão segura quanto o amor, eternamente feliz em se dar, pois só pode dar a si mesma. Ninguém pode pedir em vão para compartilhar da sua vista, e nenhum daqueles que entrar na sua morada pode partir sem um milagre, diante dos seus olhos, e força e luz habitando no seu coração. A força em ti te oferece a luz e guiará a tua vista, de modo que não habites nas sombras vãs que os olhos do corpo provêm para o auto-engano. A força e a luz se unem em ti, e onde se encontram está o teu ser pronto para abraçar-te como o que lhe é próprio. Tal é o ponto de encontro que tentamos achar hoje e nele descansar, pois a paz de Deus está onde o teu ser, né, o teu ser real, o seu filho, quer dizer, o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, que é o Cristo em nós. Está agora esperando para se encontrar consigo mesmo, outra vez, e ser um só. Hoje vamos dar...
Deixe... Hoje, por 2 vezes, vamos dar 20 minutos para nos unirmos a essa reunião. Deixa-te levar até o teu ser real. A sua força será a luz na qual a dádiva da vista te será dada. Então deixe o escuro por um momento hoje e praticaremos ver na luz. Fechando os olhos do corpo e pedindo a verdade que nos mostre como achar esse ponto de encontro do ser com o ser, onde a luz e a força são uma só. Praticaremos assim... e ele vai falar da prática. Vamos repetir a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível e reconhecer que estamos sendo introduzidos à visão e conduzidos para longe da escuridão, em direção à luz, onde só milagres podem ser percebidos. Então, milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. Né? Então, nessa lição, Jesus está nos levando para dentro. Onde nós vamos encontrar, quer dizer, em todas as lições ele está nos levando para dentro, né? Nessa particularmente de uma forma um pouco mais intensa. Então, onde nós vamos encontrar a luz? Onde nós vamos encontrar a força? Dentro, tá? Porque quando a gente olha para fora, quando nós olhamos para fora, de fato... nós só podemos nos conectar com o metaverso, com esse holograma, com essa percepção de terceira dimensão, ou minimamente até nós ficarmos treinados para isso, tá? Então, milagres são vistos na luz, a luz e a força são uma só. Como é que você vai praticar isso? Faça a sua meditação, né? Aqui tem a meditação, aqui no canal tem a meditação de um curso em milagres, que eu gravei para vocês no ano passado, que a maravilhosa aluna, que a Rosana Senson, ela fez o videozinho para mim, para botar aqui no YouTube, e que é uma adaptação da meditação zen budista da Seichonoye, que é a Shinso Okan, tá? E aí vocês vão fazer a meditação. Quando vocês fazem a meditação, eu peço para que vocês imaginem, visualizem que uma luz dourada está entrando aqui pelo alto da cabeça de vocês, né? Então, é essa luz, é dessa luz que ele está falando. É da luz da consciência crística, né? E essa luz é que é a força. Porque são essa luz e essa força que nos trazem a consciência do nosso ser real. Então, hoje com a sua criança, você vai imaginar que você está com a sua criança sentadinha no seu colo e ela recebe a luz junto com você, tá? Vocês vão meditar juntas. Ah, não quero ela no meu colo. Então, visualiza que ela está do seu lado, visualiza que ela está na sua frente, aquela criança mais ferida, aquela criança que está precisando mais do seu apoio, do seu acolhimento. Visualiza essa luz e essa força chegando para ela. E lembrem-se do significado disso. Eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, e sim na luz. Vocês estão vendo? Parece aqueles bichos de pelúcia, né? Que a gente aperta. Vem cá! Passou correndo. Vem cá, filho. Vem. Ô, meu filho, venha cá falar comigo. Venha cá para eu mostrar você, para as pessoas, mostrar que na hora que você quer brincar, você fica com o seu rabo todo arrepiado. Olha o rabo dele todo arrepiado. Isso é porque ele tá doido para brincar. Que a mamãe não brincou com ele um pouquinho antes de começar o vídeo, né? Ô, mamãe, você hoje me esqueceu de jogar um pouco de futebol, né? Mamãe joga futebol comigo todo dia. Você vai ter que aguardar um pouquinho, tá? Então, lembrando dessas frases de poder da lição de ontem, né? Então, você vai praticar a lição hoje dizendo: milagres são vistos na luz e a luz e a força são uma só. Então, quando você começa efetivamente
a permitir que a luz da consciência crística flua através de você, ilumine a sua mente. Então, se ela ilumina a sua mente, ela vai te conectar com a sua mente certa, né? Então, você para de rodar o aplicativo do sistema de pensamento do ego e começa a rodar o aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo, não é isso? Esse é o objetivo da meditação. Então, você tá lá conectado com a luz dentro de você, dentro da sua mente, que é infinitamente maior do que o seu cérebro, né? Inclusive, segundo os hindus, nós temos um corpo mental, que é um dos nossos corpos sutis, que é parte do nosso campo de energia. Então, você tem o corpo físico, você tem o corpo etérico, que é o que os espíritas chamam de perispírito, você tem o corpo astral, você tem o corpo emocional, o corpo mental e por aí vai, tá? Tem alguns autores que dizem que o astral e o emocional são o mesmo, tem outros que dizem que não, que são diferentes, né? Então você se conectou com a sua mente certa, beleza? Então essa luz está entrando e óbvio, se ela está entrando, ela está saindo, ela está sendo projetada. Então ela começará a ser percebida. E como vem a percepção? O que vem? Os milagres, né? Os milagres. Então, os milagres são vistos na luz. E a luz e a força são uma só, né? E quando você está conectado com essa luz da consciência crística, que é a luz dourada, né? E lendo esse livro aí, o Jesus e os Essênios, que eu tenho comentado com você, ela fala exatamente isso, ela fala da luz dourada da consciência crística. Ela diz que Jesus brilhava. Ela diz que quando Jesus ia fazer uma cura, ele todo brilhava, ficava dourado, ficava com um halo dourado em volta da cabeça dele, a auréola dos santos, e saía luz dourada das palmas das mãos dele, né? Então, eu só vou ver o milagre, eu só vou perceber o milagre quando eu estiver conectada com a minha mente certa, rodando o aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo. E esse é o objetivo do livro inteiro, gente. É que eu passe 100% do tempo rodando esse sistema de pensamento, tá? E eu vou levar essa consciência para minha criança interior. E essa luz é a minha força, né? Então, eu só posso me sentir fraca se eu estiver desconectada dessa luz. Entendem isso? Isso é importante, tá bom? Passemos então para a leitura do livro da Marianne Williamson. A Year of Miracles, um ano de milagres, de reflexão do dia 92. Eu entrego o meu apego às coisas menores. Então, hoje eu entrego os meus apegos, né? Às coisas menores. Eu sei que construí muitos ídolos de muitas coisas. Fiz de muitas coisas ídolos, né? Esse é o sentido. Pensando que isso ou aquilo me traria alegria. Mas apenas quando eu experiencio quem eu realmente sou, no meu lar, dentro de mim mesmo, eu trarei para mim mesmo a paz que eu busco. Eu entrego os meus apegos às pessoas, lugares, às riquezas e ao prestígio. Tudo aquilo que o meu ego me diz que me daria valor, né? Nós estamos sempre buscando o nosso valor nas coisas externas, nos bens materiais, nos relacionamentos, né? Então, se eu me casar com o Brad Pitt, as pessoas vão me dar valor, né? Se eu me casar com a Angelina Jolie, aí as pessoas vão achar que eu sou bacana, né? O que é isso? É o pecado, entre aspas, da idolatria. Eu sei que o meu valor está apenas em Deus,
que eu não seja tentado a me esquecer hoje que a luz dentro de mim está além de todo valor. Eu tenho apenas que me lembrar disso. Eu vou apenas me lembrar disso. Aí a prece. Querido Deus, cure a minha mente da falsa crença de que eu preciso de alguma coisa a mais, alguma coisa além do que me lembrar do amor. Que os brinquedos do mundo não possam me tentar a esquecer a grandeza que é você, né? Olha que bonito isso, né? Nossa, gente, muito bonito, né? E agora hoje eu vou ter que fazer um vídeo mais rápido porque eu tenho que sair, eu me atrasei para acordar hoje. E eu quero comentar com vocês alguns comentários e fazer uma observação geral importante, tá? Então, eu quero ler algumas mensagens aqui que eu recebi ontem, tá? A Marília mandou uma mensagem dizendo assim: procuro ouvir os vídeos das lições do dia, dos anos anteriores, enquanto tomo meu café da manhã e reviso minha agenda. À tarde, ouço a lição do dia da jornada de cura da criança interior. Sempre procurando ouvir com o Espírito Santo, pois o meu ego é birrento e mimado. Oh, querida, o de nós todos, né? Desde janeiro voltei às atividades físicas, paradas desde 2020. Também tive uma cura muito significativa no mês passado. No momento, me pareceu até irreal, mas foi transmutado uma dor que eu trazia de abandono desde os meus 3 anos de idade, quando a minha mãe morreu e o meu pai me abandonou. Então, quando ela tinha 3 anos de idade, a Marília, a mãe dela morreu e o pai dela abandonou ela, tá? Provavelmente o pai dela surtou e precisou ir embora, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, tá? Provavelmente o que aconteceu, Marília, foi que seu pai surtou e não pôde ficar, tá? Com a morte da sua mãe. Fui bem criada por minha irmã mais velha, que na época tinha 22 anos e já era casada, com o meu cunhado, que sempre foi um bom pai. Porém, o vazio e a falta de contato, carinho físico, sempre foram aí eu acho que o corretor deve ter enganado ela, sempre foram um problema na vida dela, né? Tem uma palavra aqui que não cabe. Até então, em janeiro de 2023, com os exercícios de um curso em milagres e o seu canal, eu não tinha ideia de que não era só falta de mãe, mas também de pai. Tive um casamento de 24 anos, na sua maior parte abusivo, porém nunca desisti de mim. Muitas vezes fui ao fundo do poço e voltei. Eu tive filhos e netos maravilhosos e hoje estou bem, em paz e feliz. Até o que eu sofri a vida toda de dores nas pernas, hoje não sinto mais nada e danço bastante. Olha que linda! E esta cura das dores nas minhas pernas se deu durante a pandemia, quando eu fui para dentro de mim numa autodescoberta profunda, sendo que uma das curas que eu obtive foi a de que eu não tenho que fazer alguma coisa para não desagradar a ninguém. Bom, voltando a uma das curas que citei no início, eu ganhei uma cadela em 2021 e comecei a cuidar dela com muita dedicação. Tornou-se a minha companheira, porém ela cresceu e ficou gigante, era uma husky. Moro num apartamento e tanto eu quanto ela estávamos muito prejudicadas, pois ela tem muita energia e eu já nem tanto, pois estou com 60 anos. Daí um primo maravilhoso se dispôs a criá-la para mim. E lá ela se foi, está super bem e feliz numa casa imensa, onde ela reina junto com outra cadelinha, né? E a filha do casal que a assumiu como dela. Eu desabei, né? Quando ela entregou a cadela, ela desabou. Eu desabei. Senti uma dor física, como a que eu sentia quando me sentia ameaçada de abandono nos relacionamentos amorosos. Eu chorei rios, nem comia, exatamente como já tinha experimentado em ocasiões do passado. Daí eu me entreguei totalmente ao Divino Espírito Santo, caí numa tarde num sono profundo e quando acordei, experimentei uma paz que jamais tinha tido em toda a minha vida. Penso que a cadelinha veio para esse propósito na minha vida,
muito amor e depois o desapego sem sofrimento, que deve ter sido o que eu experienciei, que deveria, né, ter sido o que eu experienciei na minha infância. Espero ter sido clara no meu testemunho. Obrigada e vamos juntas nessa jornada. Gente, eu tenho recebido aqui mensagens como essa, contando milagres, falando sobre milagres, né? E esse é o objetivo desse canal. É trazer para vocês uma espiritualidade baseada em um curso em milagres prática, que funcione no dia a dia. Então, o que nós precisamos fazer hoje juntos é entregar nas mãos do Divino Espírito Santo as ilusões de que Deus nos abandonou e de que Deus nos rejeitou. Porque são essas grandes ilusões da mente egóica que vão fazer com que nós experienciemos rejeições e ilusões nas nossas vidas. Então vamos fazer isso agora juntos? Meu Divino Espírito Santo, entrego a Ti nas Tuas mãos, aqui e agora, a ilusão de que fui abandonada por Deus meu Pai. A ilusão de que fui rejeitada por Deus meu Pai. A ilusão de que fui rejeitada por Deus, minha mãe. A ilusão de que fui abandonada por Deus, minha mãe, né? Porque Deus tem um aspecto pai, do qual a gente fala mais apenas por hábito, né? Para falar de uma maneira mais didática, mas Deus tem o seu aspecto mãe, que nos recebe, que nos acolhe, né? Então, pedimos a Ti, Divino Espírito Santo, que remova de nós essas ilusões do ego. Não precisamos mais delas. Já aprendemos tudo o que tínhamos que aprender com elas. Por favor, nos ajude a percebermos a Sua presença nas nossas vidas. Por favor, nos ajude a sentirmos a nossa conexão com Deus Pai e Mãe dentro de nós. Por favor, nos lembre de quem nós realmente somos, porque não somos um corpo. Então, Divino Espírito Santo, o que somos? Por favor, nos mostre. Por favor, nos mostre como sentir a presença de Deus, Pai e Mãe, dentro de nós, que durante 100% do tempo nos acolhe, nos protege, nos provê, nos aceita totalmente como somos, nos ama incondicionalmente, nos aprova totalmente como somos, abençoa as nossas vidas e nos abençoa diariamente com milagres. Amém. Obrigada. Tá? Então, essa é a sua tarefa de hoje, é se lembrar disso. E para terminar, olha só a Rosana Ascension que ela escreveu. Ontem, eu vivi um milagre, eu pedi para Jesus um testemunho de que a minha mente está sendo curada. Ao acordar hoje, tive uma cãibra na perna e a dor era muito forte. Então comecei a dizer, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, e na mesma hora a dor passou. Acredito que é uma resposta de Jesus de que a minha mente está sendo curada. Ao fazer isso, me senti muito poderosa. Também acredito, Rosana. E você se sentiu poderosa porque você se conectou com o poder verdadeiro, o poder do seu ser real, tá? O poder de Deus dentro de você. Aí a Renata botou assim, eu estou muito feliz, hoje recebi uma flor do tamanho de uma unha, uma flor pequena, né? Linda na cor roxa, estava saindo do supermercado agradecendo ao Divino Espírito Santo por ter feito as minhas compras. De repente uma criança tocou no meu braço e me deu a flor, que o Espírito Santo a mandou entregar. Lindo demais. Roxa, transmutação. Roxo é transmutação de karmas. É a presença do Mestre Jesus na sua vida, é a presença do Mestre São Germain, da chama violeta, tá bom? E aí, eu não sei, eu quero fazer um último comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar.
Muitas pessoas agradecendo e relatando milagres. Aqui, ó. É o comentário do Flammarion. De acordo com o livro As Cartas de Cristo, o versículo da Bíblia que diz que Jesus teria falado, Pai, por que me abandonaste, é um disparate, é um absurdo, fora da realidade, um contrassenso ilógico, uma tolice e uma asneira. Recomendo que quem quiser e puder, quando possível, leia o livro As Cartas de Cristo. Flammarion, queria fazer uma observação com você. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Eu não sei se vocês sabem, mas o importante pra gente hoje, né, é a gente ver o que toca no nosso coração. Então, se isso toca no seu coração, se as cartas de Cristo tocam o seu coração, que maravilha. Então, essa é a sua resposta, né? As cartas de Cristo não tocam o meu coração, já falei aqui no canal, não tocam. Aquele início ali, a descrição da vida de Jesus, para mim, não tem nada a ver com o Jesus que eu conheço no meu coração. Esse livro da Dolores Cannon, que eu falei para vocês que eu acabei de ler anteontem, ele não toca nesse assunto, mas ele descreve uma vida de Jesus que para mim é o Jesus de Um Curso em Milagres. E ele fala coisas, né, que Jesus teria dito, que Jesus teria ensinado, que para mim é o Jesus de Um Curso em Milagres. Mas eu quero fazer uma observação com vocês que é muito importante. Eu já vi vídeos na internet, né, depois que eu conheci essa autora. Na verdade, eu já conhecia ela há muitas décadas, mas eu nunca tinha lido um livro dela, a Dolores Cannon, né? E aí eu fui procurar informações e tem um vídeo na internet, eu baixei o vídeo, a moça dizendo que era o demônio que estava inspirando ela quando ela escreveu o livro O Jesus e os Essênios e o outro livro que é Caminhando com Jesus, que eu comecei a ler ontem, tá? O segundo volume. E aí a pessoa diz que era o demônio que estava inspirando ela. Eu discordo, mas é a opinião da pessoa, né? Eu discordo. E essa pessoa, nesse mesmo vídeo, ela diz assim, é o mesmo caso com o Curso em Milagres. Era o demônio que estava ditando o curso para Helen Schucman. E eu já lia, eu até conversei sobre isso com a minha professora, né? Infelizmente não pessoalmente, mas eu mandei uma mensagem para ela pelo WhatsApp. Eu já li que Um Curso em Milagres seria uma operação psicológica da CIA para doutrinar as pessoas, né? Então, assim, a verdade é que a gente nunca vai saber. Nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos ter certeza absoluta. Nunca. Como é que nós vamos poder ter certeza absoluta se Jesus disse na cruz, Pai, por que me abandonaste? Ou se Jesus estava rezando o Salmo 22, né? Ontem eu achei um texto maravilhoso falando sobre isso e explicando as semelhanças entre o Salmo 22 e o que Jesus passou na cruz, que está lá descrito nos evangelhos, né? A Dolores Cannon, ela faz uma observação no final desse livro, Jesus e os Essênios, que está disponível em português, vocês podem ler, que eu achei muito interessante. Ela diz que, de uma forma geral, os evangelhos foram bem fiéis à história de Jesus e que isso é um milagre. A história de Jesus ter chegado mais ou menos intacta, né, nos nossos ouvidos. A história. Os ensinamentos tiveram o seu significado deturpado ao longo de 2000 anos, mas a história chegou mais ou menos intacta. É isso que ela fala, né? E nos evangelhos essa frase está lá. E se eu não estou enganada, os 4 evangelistas citam essa frase. Na verdade, a gente nunca vai saber, né? Nós nunca vamos saber se Um Curso em Milagres foi ditado pelo demônio. Se o livro da Dolores Cannon, na regressão lá que ela fez com a moça, que ela regrediu e que viveu com Jesus, né? Que era um dos mestres de Jesus, inclusive, um essênio, a gente nunca vai saber se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então, a nossa única maneira de pedir ao anjo do discernimento, né, que é o anjo de abril, né, eu fiz o post ontem lá no Instagram, a colega me lembrou já à noite, a única maneira de nós discernirmos é assim, isso aqui fala com o meu coração?
Quando eu leio isso, eu me sinto bem ou eu me sinto mal? Bem, eu continuo. Mal, eu me afasto. Quando eu vejo esse vídeo, quando eu vejo essa pessoa falando disso, eu me sinto bem ou eu me sinto mal? Eu me sinto bem, eu continuo. Eu me sinto mal, eu me afasto. Então, essa é a minha perspectiva. Agora, o que eu acho importante falar aqui pra vocês, e isso é uma opinião minha. Agora eu vou entrar na opinião, tá? Agora eu tô saindo da professora de um curso em milagres e tô dando a opinião da Jaqueline Mariano. Qual o problema se ele tiver falado? Isso diminui a grandeza dele? Qual o problema se ele, em alguns segundos, ele caiu no ego? Vamos supor que tenha sido isso, porque eu acho que não foi, né? Lá, para mim, a história do Salmo 22 faz mais sentido. Mas vamos supor que ele tenha caído no ego lá. Vamos supor que durante 5 minutos lá, ele tenha caído no ego. Pai, por que me abandonastes? Tô sendo pregado aqui na cruz. Isso na pior das hipóteses, tá? Não é nisso que eu acredito, mas vamos supor que tenha sido isso que aconteceu, tá? Pai, por que me abandonaste? Eu tô aqui na cruz e você não fez nada. Vamos supor, isso diminuiria ele? Diminuiria a grandeza desse mestre ascenso diante dos nossos olhos? Quando depois de 3 dias esse homem ressuscita? E depois de mais alguns dias ele ascende? Isso diminui ele? Será que na nossa mente nós não estamos precisando que os nossos mestres sejam perfeitos? Para que nós possamos dar ouvidos a eles? E aí que eu digo para vocês, se a gente tá nessa mentalidade, a gente tá no ego. Se vocês um dia me conhecerem ou souberem algo da minha vida e falarem algo assim, poxa, ela ensina um curso em milagres todo dia e ela faz isso, você estará no ego. Sabem por quê? Porque se vocês puderem conhecer a pessoa mais imperfeita, mais defeituosa, mais cheia de ego, mais cheia de vaidades, arrogâncias, ilusões do mundo, essa pessoa tá aqui agora, de frente para vocês. Eu não tenho, nem nunca tive a pretensão de ser perfeita. Para ensinar, para transmitir o conhecimento que eu tento transmitir para vocês aqui. E que pelo visto eu tô conseguindo. Com tudo isso em Virgem, gente, Plutão em Virgem, Vênus em Virgem, Mercúrio em Virgem, Sol em Virgem, Saturno na casa 6 de Virgem, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Eu sou absolutamente imperfeita. Mas totalmente imperfeita. Todos os defeitos de caráter que você puder imaginar num ser humano, eu tenho um pouco deles. Todos. Sabem por quê? Porque eu ainda tô no meu ego. Opa, como eu tô no meu ego. Né? Então a pergunta que eu deixo para vocês aqui agora é: a gente pode fazer uma belíssima discussão teológica, filosófica? Jesus disse, pai, por que me abandonaste? Não, Jesus não nos disse. Mas vamos olhar a essência dessas perguntas? Vamos olhar? Será que a nossa necessidade de que ele tenha estado 100% do tempo, né? Ouvindo apenas a voz do Divino Espírito Santo, será que isso também não é ego? Será que ele também não teve as questões dele, os medos dele? Ele foi tentado quando ele estava jejuando no deserto. Ele foi tentado. Ele passou por um teste, né? Ele nos diz, eu não mereço e não quero a sua reverência. A reverência é só para Deus. Eu sou seu irmão mais velho. Tudo que eu fiz e muito mais, cada um de vocês poderá fazer também. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. E se você gosta das cartas de Cristo, se tocam o seu coração, maravilhoso. Se tem coisas bonitas lá, opa, se tem. Claro que tem. Claro que tem. Mas às vezes as mentiras vêm misturadas com a verdade. Às vezes não.
Sempre as mentiras vêm misturadas com as verdades. Então aí a gente vai ter que apelar para o nosso coração. Como eu me sinto lendo esse livro? E eu vou dizer para vocês, gente, se um curso em milagres foi ditado pelo demônio, pô, o demônio é bom pra cacete. É bom a beça o demônio, né? Porque eu pego um curso em milagres e eu me sinto bem quando eu leio. E esse é o recado que eu quero deixar para vocês aqui agora, tá? E amanhã a gente vai falar mais da criança interior, eu achei importante comentar isso, tá bom? Amanhã a gente prossegue com a jornada da criança interior e eu só peço a vocês que se abram para receber os milagres. Se sintam dignos e merecedores de receber as curas e os milagres, como várias pessoas aqui já estão se sentindo e já estão reportando, já estão recebendo, tá bom? Lembro a vocês que hoje, se Deus assim permitir, às 8 horas da noite, nós temos live, tá? A nossa live vai começar com a finalização do texto, que é um curso em milagres, que eu comecei a ler na semana retrasada, e depois a gente parte para as perguntas e respostas. Vamos conversar com todos os SPEC ouvintes que quiserem estar conosco nessa consciência crística, tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.